O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 123. Nascem os primeiros 3 filhos de Kunti. Adorações quando Arjuna nasce. Vaisampayana disse: ó Janamejaya, quando a concepção de Gandhari tinha ocorrido há 1 ano, foi então que Kunti convocou o Deus Eterno da Justiça para obter progenie. E ela ofereceu sem perda de tempo sacrifícios ao Deus e começou devidamente a repetir a fórmula que Durvasa tinha dado a ela algum tempo antes. Então o Deus, dominado por seus encantamentos, chegou ao local onde Kunti estava sentada, em seu carro resplandecente como o sol. Sorrindo ele perguntou: ó Kunti, o que eu devo te dar? E Kunti também sorrindo, por sua vez, respondeu: tu deves me dar descendência. Então a bela Kunti se uniu, em relações sexuais, com o Deus da Justiça em sua forma espiritual e obteve dele um filho dedicado ao bem de todas as criaturas. E ela teve seu filho excelente, que viveu para adquirir grande fama, no 8º Muhurta chamado Abhijit, na hora do meio-dia daquele dia muito auspicioso do 7º mês, Kartika, o 5º da quinzena clara, quando a estrela Jyeshta em conjunção com a lua estava ascendente. E logo que a criança nasceu, uma voz incorpórea, dos céus, disse: esta criança será o melhor dos homens, o principal dentre aqueles que são virtuosos. Dotado de grande bravura e sinceridade, ele sem dúvida será o soberano da terra. E este primeiro filho de Pandu será conhecido pelo nome de Yudhishthira. Possuindo destreza e honestidade de disposição, ele será um rei famoso, conhecido por todos os 3 mundos. Pandu, tendo obtido aquele filho virtuoso, outra vez dirigiu-se à sua mulher e disse: os sábios declaram que um kshatriya deve ser dotado de força física, do contrário ele não é kshatriya. Portanto, pede por um filho de força superior. Assim mandada por seu marido, Kunti então invocou Vayu. E o Deus poderoso do vento, assim invocado, foi até ela montado em um cervo e disse: o que, ó Kunti, eu devo te dar? Dize-me o que está em teu coração. Sorrindo em modéstia, ela disse: dá-me, o melhor dos celestiais, uma criança dotada de grande força e amplitude de membros e capaz de humilhar o orgulho de todos. O Deus do vento então gerou nela o filho depois conhecido como Bhima, de braços poderosos e bravura feroz. E após o nascimento daquela criança dotada de força extraordinária, uma voz incorpórea, ó Bharata, como antes, disse: este menino será o principal de todos os dotados de força. Eu devo te falar, ó Bharata, sobre outro acontecimento extraordinário que ocorreu depois do nascimento de Vrikudara, Bhima. Quando ele caiu do colo de sua mãe sobre o leito da montanha, a violência da queda quebrou em fragmentos a pedra sobre a qual ele caiu, sem o seu corpo de bebê ter o menor ferimento. E ele caiu do colo da mãe porque Kunti, assustada por um tigre, havia se erguido repentinamente, inconsciente de que a criança estava dormindo em seu colo. E quando ela se ergueu, o bebê, de corpo duro como raio, caindo sobre o leito da montanha, quebrou em 100 fragmentos a massa rochosa sobre a qual ele caiu. E ao ver isso, Pandu ficou maravilhado. E aconteceu que aquele mesmo dia no qual Vrikudara nasceu era também o melhor de Bharatas, o dia do nascimento de Duryodhana, que depois se tornou soberano de toda a terra. Depois do nascimento de Vrikudara, Pandu outra vez começou a pensar: como eu posso obter um filho muito superior que obterá a fama mundial? Todas as coisas no mundo dependem do destino e do esforço. Mas o destino nunca pode ser bem-sucedido sem um esforço oportuno. Nós ouvimos dizer que Indra é o chefe dos deuses. De dato, ele é dotado de poder incomensurável e energia e coragem e glória. Satisfazendo com o meu ascetismo, eu obterei dele um filho de grande força. De fato, o filho que ele me der deve ser superior a todos e capaz de vencer em batalha a todos os homens e outras criaturas que não homens. Eu, portanto, praticarei austeridades severas, com coração, atos e palavras.
Depois disso o rei Kuru, Pandu, se aconselhando com os grandes rishis, mandou Kunti cumprir um voto auspicioso por um ano inteiro, enquanto ele mesmo começou, ó Bharata, a permanecer sobre uma perna de manhã até a noite, e a praticar outras austeridades severas com a mente absorta em meditação, para satisfazer o Senhor dos Celestiais. Foi depois de muito tempo que Indra, satisfeito com tal dedicação, se aproximou de Pandu e dirigiu-se a ele dizendo: Eu te darei, ó rei, um filho que será célebre nos 3 mundos e que promoverá o bem-estar dos Brahmanes, vacas e de todos os homens honestos. O filho que eu te darei será o destruidor dos maus e a alegria dos amigos e parentes. O mais importante de todos os homens, ele será um matador irresistível de todos os inimigos. Assim abordado por Vasava, o rei dos celestiais, o rei virtuoso da linhagem Kuru, relembrando essas palavras, disse a Kunti: ó afortunada, o teu voto se tornou bem-sucedido. O Senhor dos celestiais está satisfeito, e te dará um filho tal como tu desejaste, de realizações sobre-humanas e grande fama. Ele será o opressor de todos os inimigos e possuirá grande sabedoria. Dotado de uma grande alma, em esplendor igual ao sol, invencível em batalha, e de grandes realizações, ele também será extremamente belo. Ó tu de belos quadris e doce sorriso, o Senhor dos Celestiais se tornou benevolente para contigo. Invocando-o, dá à luz um menino que será o verdadeiro lar, de todas as virtudes kshatriya. Vaisampayana continuou, a célebre Kunti, assim abordada por seu marido, invocou Sakra, o rei dos deuses, que então foi até ela e gerou aquele que foi depois chamado de Arjuna. E logo que aquela criança nasceu uma voz incorpórea, alta e profunda como a das nuvens que encheu todo o firmamento, disse claramente, dirigindo-se a Kunti na audição de todas as criaturas que moravam naquele retiro: este teu filho, ó Kunti, será igual a Kartavirya em energia e a Shiva em bravura. Invencível como o próprio Sakra, ele espalhará a tua fama amplamente e totalmente. Como Vishnu, o mais novo dos filhos de Aditi, aumentou a alegria de Aditi, assim este filho aumentará a tua alegria. Subjugando os Madras, os Kurus junto com os Somarkas, e o povo de Shedim, Kasi e Karusha, ele manterá a prosperidade dos Kurus. Saciado com as libações no sacrifício do rei Svetaketu, Agni derivará a grande satisfação da gordura de todas as criaturas que moram nas florestas de Kandava, que serão queimadas, por meio do poder das armas dele. Este herói poderoso, conquistando todos os monarcas fracos da terra, com seus irmãos realizará 3 sacrifícios grandiosos. Em heroísmo, ó Kunti, ele será assim como Jamadagni ou Vishnu. O principal de todos os homens dotados de destreza, ele obterá grande fama. Ele gratificará em batalha Sankara, o deus dos deuses, Mahadeva, e receberá dele a grande arma chamada Pasupata. Este teu filho de braços poderosos também matará, por ordem de Indra, os Daityas chamados Nivatakavachas, que são os inimigos dos deuses. Ele também adquirirá todos os tipos de armas celestes, e este touro entre homens também restaurará a riqueza de sua família. Kunti ouviu essas palavras extraordinárias enquanto estava deitada no quarto. E ao ouvir essas palavras proferidas tão ruidosamente, os ascetas que habitavam a montanha de 100 cumes, e os celestiais com Indra sentados em seus carros, ficaram muito contentes. O som dos tambores, invisíveis, encheu o firmamento inteiro. Houve gritos de alegria, e toda a região foi coberta com flores derramadas por agentes invisíveis. As várias tribos de celestiais reunidas começaram a oferecer suas respeitosas adorações ao filho de Prita. Os filhos de Kadru, Nagas, o filho de Vinata, os Gandharvas, os senhores da criação, e os 7 grandes rishis, Bharadvaja, Kasyapa, Gautama, Visvamitra, Jamadagni, Vasishta, e o ilustre Atri que iluminou o mundo antigamente quando o sol estava perdido, todos chegaram lá. E Marishi, Angiras, Pulastya, Pulaya, Kratu, Daksha o senhor da criação, os Gandharvas, e as Apsaras, foram lá também. As várias tribos de Apsaras, enfeitadas com guirlandas celestes e todos os ornamentos, e vestidas em trajes excelentes, foram lá e dançaram em alegria, cantando os louvores de Vibatsu, Arjuna.
Por todos os lados os grandes rishis começaram a proferir fórmulas propiciatórias. E Tumvuru, acompanhado pelos Gandharvas, começou a cantar em notas encantadoras. E Bhimazena e Ugrasena, Urna e Uzianaga, Gopati e Dhritarashtra e Suryavarshas o oitavo, Ilgapa e Trinapa, Karshni, Nadin, e Chitrarata, Salisira o 13º, Parjanya o 14º, Kali o 15º, e Narada o 16º dessa lista, Vyata, Vyaka, Karala de grande alma, Brahmacharin, Valguna, Suvarna de grande fama, Visvavasu, Bhumanyu, Suchandra, Sam e as célebres tribos de Aeuru, dotadas de maravilhosa melodia de voz, esses Gandharvas celestes, ó rei, todos foram lá. Muitas apsaras ilustres também de olhos grandes, enfeitadas com todos os ornamentos, foram lá dançar e cantar. E Anushana e Anavadya, Kunamukya e Gunavara, Adrika e Soma, Misrakese e Alambusha, Marishi e Sushika, Vidyutparna e Tilotama e Ambika, Lakshmana, Kshema Devi, Ramba, Manorama, Asita, Suvalu, Supriya, Suvapu, Pundarika, Suganda, Surasa, Pramatini, Kamya e Saradivati, todas dançaram juntas. E Menaka, Sahajanya, Karnika, Punjikastala, Ritustala, Gritashi, Visvashi, Purvashiti, a célebre Ulosha, Pranlosha a 10ª e Urvasi a 11ª, essas donzelas dançarinas de olhos grandes do céu chegaram lá e cantaram em coro. E Dati e Aryama e Mitra e Varuna, Bhaga e Indra, Vivasvati, Pushan, Tvastri e Parjanya ou Vishnu, esses 12 adityas foram lá glorificar o filho de Pandu. E, ó rei, Mrigavyada, Sarpa, o célebre Miditi, Ajayakapada, Aivradna, Pinakin, Dana, Esvara, Kapalin, Stanu e o ilustre Bhaga, esses 11 Rudras também foram lá. E os gêmeos Asvins, os 8 vasos, os poderosos Maruts, os Visvedevas e os Sadias também foram lá. E Karkotaka, Vasuki, Kashyapa, Kunda e o grande Naga Takshaka, essas cobras poderosas e coléricas possuidoras de grande mérito ascético também foram lá. E Tarakshya, Arishtaneni, Garuda, Asitadvaja, esses e muitos outros Nagas chegaram lá, assim também Aruina e Aruini da família Divinata também foram lá. E só os grandes rishis coroados com sucesso ascético e não outros viram aqueles celestiais e outros seres sentados em seus carros ou esperando sobre os picos da montanha. Aqueles melhores dos munis, tendo essa visão extraordinária, ficaram assombrados, e seu amor e afeto pelos filhos de Pandu aumentaram consequentemente. O célebre Pandu, tentado pelo desejo de ter mais filhos, desejou falar novamente para sua esposa, para invocar algum outro deus. Mas Kunti se dirigiu a ele, dizendo: os sábios não sancionam uma quarta entrega nem mesmo em uma época de infortúnio. A mulher que tem relacionamento com 4 homens diferentes é chamada de Svairine, enquanto aquela que tem relacionamento com 5 se torna uma prostituta. Portanto, ó erudito, como tu conheces bem a escritura neste assunto, porque tu, encantado por desejo de prole, me falas desse modo parecendo ter te esquecido das leis. Capítulo 124. Madri dá à luz os Asvins, Nakula e Sahadeva. Vaisampayana disse, depois do nascimento dos filhos de Kunti e também dos 100 filhos de Dhritarashtra, a filha do rei de Madras em particular se dirigiu a Pandu, dizendo: o matador de inimigos, eu não me queixo mesmo que tu tenhas sido desfavorável a mim. Eu não tenho, ó impecável, também queixas pelo fato de que, embora por nascimento eu seja superior a Kunti, eu sou inferior a ela em posição. Eu não sofro, ó tu da linhagem Kuru, por Gandhari ter obtido 100 filhos. No entanto, é minha grande dor que embora Kunti e eu sejamos iguais eu não tenha filhos, embora eu devesse ter a chance de ter progênie que tu deste somente a Kunti. Se a filha de Kunti Bhoja providenciasse para que eu tivesse filhos, ela então estaria realmente me fazendo um grande favor e beneficiando-a igualmente. Ela sendo minha rival, eu sinto-me livre em pedir qualquer favor dela. Se tu estiveres, ó rei, bondosamente disposto para comigo, então pede a ela para realizar meu desejo. Ouvindo-a, Pandu respondeu: o Madri, eu revolvi esse assunto muitas vezes em minha própria mente, mas eu até agora hesitei em te dizer qualquer coisa, não sabendo como tu poderias receber isso.
Agora que eu sei quais são teus desejos, eu certamente me esforçarei para alcançar este objetivo. Eu penso que, a meu pedido, Kunti não recusará. Vaisampayana continuou. Depois disso Pandu se dirigiu a Kunti em particular, dizendo: ó Kunti, concede-me mais filhos para o desenvolvimento da minha linhagem e para o benefício do mundo. Ó abençoada, faze com que eu mesmo, meus antepassados, e os teus também, possam sempre ter o bolo fúnebre oferecido por nós. Ó, faze o que é benéfico para mim, e concede a mim e ao mundo aquela que, de fato, é a melhor das bênçãos. Ó, faze aquilo que, de fato, possa ser difícil para ti, movida pelo desejo de alcançar fama eterna. Vê, Indra, mesmo tendo obtido a soberania dos celestiais, ainda, só pela fama, realiza sacrifícios. Ó bela, Brahmanes, bons conhecedores dos Vedas, e tendo obtido grande mérito ascético, ainda, só pela fama, se aproximam de seus mestres espirituais com reverência. Assim também todos os sábios reais e Brahmanes possuidores de riqueza ascética têm realizado, somente pela fama, as mais difíceis das façanhas ascéticas. Portanto, ó inocente, resgata Madri como com uma balsa, por conceder a ela os meios de obter filhos, e obtém fama imperecível por fazeres dela uma mãe. Assim abordada por seu marido Kunti concordou facilmente e disse a Madri: pensa, sem perda de tempo, em algum celestial, e tu certamente obterás dele um filho semelhante a ele. Refletindo por poucos instantes, Madri pensou nos gêmeos Asvins, que foram rapidamente até ela e geraram seus 2 filhos, que eram os gêmeos chamados Nakula e Saareva, inigualáveis em beleza sobre a terra. E logo que eles nasceram, uma voz incorpórea disse: em energia e beleza esses gêmeos transcenderão até os próprios gêmeos Asvins. De fato, possuidores de grande energia e beleza, eles iluminaram toda a região. Ó rei, depois que todos os filhos tinham nascido, os rishis que moravam sobre a montanha de 100 cumes, proferido bênçãos sobre eles e carinhosamente realizando os primeiros ritos de nascimento, deram nomes a eles. O mais velho dos filhos de Kunti foi chamado Yudhishthira, o segundo Bhimazena, e o terceiro Arjuna, e, dos filhos de Madri, o primeiro dos gêmeos se chamava Nakula e o seguinte Sahadeva. E aqueles filhos importantes, nascidos um ano depois do outro, pareciam com um período incorporado de 5 anos. E o rei Pandu, vendo seus filhos de beleza celeste e de energia superabundante, grande força e destreza, e de grandeza de alma, se regozijou muito. E as crianças se tornaram as grandes favoritas dos rishis, como também de suas esposas, que viviam na montanha de 100 cumes. Algum tempo depois Pandu outra vez pediu para Kunti em nome de Madri. Abordada, ó rei, por seu marido em particular, Kunti respondeu, tendo dado a ela a fórmula de invocação somente uma vez, ela, ó rei, conseguiu obter 2 filhos. Eu não fui lograda por ela dessa maneira, mas eu tenho medo de que, ó rei, ela logo me supere em número de filhos. Este, de fato, é o caminho de todas as mulheres más. Tola que eu fui, eu não sabia que por invocar os deuses gêmeos eu poderia obter o nascimento de crianças gêmeas. Eu suplico a ti, ó rei, que não me diz mais nenhuma ordem em relação a isso. Que essa seja a bênção concedida, por ti, a mim. Assim, ó rei, nasceram para Pandu 5 filhos que foram gerados por celestiais e que eram dotados de grande força, e que viveram para alcançar grande fama e ampliar a linhagem Kuru. Todos eles tendo todos os sinais auspiciosos em seus corpos, belos como Soma, orgulhosos como leões, hábeis no uso do arco, e de andar, peito, coração, olhos, pescoço e bravura leonina, aqueles principais dos homens, parecidos com os próprios celestiais em poder, começaram a crescer. E vendo a eles e as suas virtudes crescerem com os anos, os grandes rishis que moravam sobre aquele pico enevoado da montanha sagrada ficavam maravilhados. E os 5 Pandavas e os 100 filhos de Dhritarashtra, aquele propagador da família Kuru, cresceram rapidamente como um grupo de lótus em um lago. Capítulo 125. Pandu morre em relação sexual com Madri. Madri sobe na pira fúnebre.
Vaisampayana disse, vendo seus 5 belos filhos crescendo diante dele naquela grande floresta no declive encantador da montanha Pandu, sentiu as últimas forças de seus braços reviverem mais uma vez. Um dia, na estação da primavera, que enlouquece a todas as criaturas, o rei, acompanhado por sua mulher, Madri, começou a passear nas florestas onde todas as árvores tinham dado novas flores. Ele viu por toda parte palasas e tilacas e mangueiras e champacas e pariadracas e carnicaras, azoucas e quesaras e atimuktas e curvacas com enxames de abelhas enlouquecidas unindo docemente. E havia flores de parijatas floridas com os coqueilas cantando suas melodias sob cada ramo ecoando com o suave zumbido das abelhas negras. E ele viu também várias outras espécies de árvores curvadas sob o peso de suas flores e frutos. E havia também muitos lagos excelentes cobertos com centenas de lótus perfumados. Contemplando tudo isso, Pandu sentiu a influência sutil do desejo. Caminhando como um celestial em tal cenário com o coração iluminado, Pandu estava sozinho com sua mulher Madri em um traje semi-transparente. E vendo a jovem Madri assim vestida, a chama do desejo do rei aumentou como um incêndio na floresta. E mal capaz de suprimir seu desejo assim aceso à visão de sua esposa de olhos como pétalas de lótus, ele foi totalmente dominado. O rei então agarrou-a contra a sua vontade, mas Madri, tremendo de medo, resistiu a ele o máximo que pôde. Consumido pelo desejo, ele esqueceu tudo acerca de sua desgraça. E, Otto da linhagem Kuru, não reprimido pelo medo da maldição dos rishis, e impelido pelo destino, o monarca, dominado pela paixão, procurou à força os abraços de Madri, como se ele desejasse pôr fim à sua própria vida. Sua razão, assim iludida pelo próprio grande destruidor por intoxicar seus sentidos, se perdeu com sua vida. E o rei Kuru, Pandu, de alma virtuosa, assim sucumbiu à influência inevitável do tempo, enquanto unido em relações sexuais com sua mulher. Então Madri, abraçando o corpo de seu marido sem sentidos, começou a gritar alto. E Kunti com seus filhos e os gêmeos de Madri, ouvindo aqueles gritos de dor, foram ao local onde o rei jazia naquele estado. Então, ó rei, Madri dirigiu-se a Kunti em uma voz lastimável, dizendo, vem sozinha até aqui, ó Kunti, e deixa as crianças aí. Ouvindo essas palavras, Kunti, pedindo para as crianças ficarem, correu rapidamente, exclamando, que aflição para mim. E vendo ambos, Pandu e Madri, jazendo prostrados no chão, ela entrou em dor e aflição, dizendo, de paixões sob completo controle, este herói, o Madri, foi sempre olhado por mim com cuidado. Como ele então esqueceu a maldição do rishi e se aproximou de ti com desejo aceso. O Madri, este principal dos homens, deveria ter sido protegido por ti. Porque tu tentaste em solidão? Sempre melancólico pensando na maldição do rishi, como ele veio a se divertir contigo em solidão? Ó princesa de Valika, mais afortunada do que eu mesma, tu és realmente para ser invejada, pois viste o rosto do nosso marido banhado em contentamento e alegria. Madri então respondeu, dizendo, venerável irmã, com lágrimas em meus olhos eu resisti ao rei, mas ele não pôde se controlar, disposto como ele estava a tornar verdadeira a maldição do rishi. Kunti então disse, eu sou a mais velha das esposas dele, o principal mérito religioso deve ser meu. Portanto, o Madri, não me impeças de fazer o que deve ser feito. Eu devo seguir nosso marido para a região dos mortos. Levanta-te, o Madri, e me entrega o corpo dele. Cria estas crianças. Madri respondeu, dizendo, eu ainda abraço nosso marido, e não o permiti partir, portanto, eu o seguirei. Meu apetite não foi apaziguado. Tu és minha irmã mais velha, dá-me a tua permissão. Este principal dos príncipes Bharata se aproximou de mim desejando ter relações. Seu apetite estando insaciado, eu não devo segui-lo até a região de Yama para satisfazê-lo. Ó venerável, se eu sobreviver, com certeza eu não poderei criar os teus filhos como se eles fossem meus. O pecado não me tocará por causa disso. Mas tu, ó Kunti, poderás cuidar dos meus filhos como se que eles fossem teus.
O rei, ao me procurar desejosamente, foi para a região dos espíritos, portanto, o meu corpo deve ser queimado com ele. Ó venerada irmã, não negues a tua autorização para isso que é agradável para mim. Tu certamente educarás as crianças com cuidado. Isso, de fato, será muito agradável para mim. Eu não tenho nenhuma outra instrução a dar. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, a filha do rei de Madras, a mulher de Pandu, subiu na pira fúnebre de seu marido, aquele touro entre homens.